Fala galera, bem-vindo a mais um Água Café ou Chopp Gelado. Mais de 58 episódios. Se você tá vendo aí pelo YouTube, não esquece de se inscrever, ativa o sininho, manda para todos os seus amigos aí, compartilha com a galera. Se você tá no Spotify, também avalia a gente, compartilha com todo mundo. Terceira vez que eu tô batendo essa conversa com esse cara. Já fui lá pro Vem Pra Mesa, ele já veio aqui tomar um chopp comigo e tá voltando aqui. Então, o Vem Pra Mesa é sobre a negociação com o cliente. Se a gente está falando pela terceira vez, eu estou fazendo essa negociação aí pela terceira vez. Então eu já é um cliente recorrente. Isso é uma das coisas que prova quando você é um bom corretor de imóveis. Não é à toa que ele está aqui de novo comigo. Com vocês, meu amigo Sérgio Lange. Fala aí, meu irmão. Obrigado novamente. Desculpa interromper. Quer saber sobre esse cara? Já tem episódio anterior? Já tem episódio, pesquisa lá. Obrigado por estar aí de novo. Obrigado, Felipão. Obrigado, prazer estar aqui novamente no Água, Café e Chopp Gelado. Parabéns pelo trabalho. Contínuo, toda semana um episódio novo, e eu também aprendo muito ouvindo diversos podcasts, entre eles o seu também. Parabéns aí novamente. Show, e eu muito feliz, falei com você antes da gente começar, eu fui numa grande imobiliária, né, Sérgio, em Guarulhos, e fiquei feliz, o cara mudou o negócio dele por conta de um podcast que ele ouviu lá do Vem Pra Mesa, e isso é muito legal, né? Fala a verdade. É muito bom, quando a gente recebe esse feedback, essas histórias de algo que a gente fez, ou a pessoa ouviu, a gente serve como uma alavanca, né? Muita gente agradece, mas assim, a gente é só um pedacinho. Ele foi lá, executou, fez. Então assim, a gente serviu talvez de uma inspiração, mas todo o trabalho foi dele. Então o mérito é dele. O que a gente dá é uma semeada nisso. Sim, e uma das formas de semear é o trabalho que você tem feito aí com os corretores das missões, né? Mas falando aí da missão alto padrão, que tem ajudado muitos corretores a nível Brasil, até nível internacional, que tem muitos corretores que vêm para compartilhar suas histórias. Conta um pouquinho aí do que você tem visto nessas histórias do alto padrão, da transformação de corretores que participam, que mudam de nicho por conta desse conteúdo, desse contato com missão alto padrão. Boa, o que eu falo é que nem todo mundo precisa estar no alto padrão para participar de uma missão, de um evento, de uma imersão. A gente recebe muitas vezes corretores que almejam talvez um dia irem para o alto padrão, mas eles querem entender a cabeça do cliente do alto padrão e aplicar muitas vezes o tratamento que você dá para o cliente de alto padrão, o nível de serviço, de excelência, que você pode fazer para qualquer cliente, não importa se ele é de alto padrão. Então, quando o corretor entende isso, que independente do nicho que ele atua, ele pode tratar o cliente dele da melhor maneira possível. Eu trabalho no popular, eu vendo lote de 160 mil. Você pode atender o seu cliente da mesma maneira que um cliente vai comprar um imóvel de 10 milhões. Quando você entende essa virada de chave, você fica diferente dos demais e você larga na frente. Sim. Então, a imersão ela serve tanto para quem não é atuante no nicho, e para quem atua no nicho é um passo muito alto que ele dá, é uma transformação que a gente oferece. A gente tem relatos e depoimentos muito legais de assistir, tanto durante o evento quanto depois de 6 meses do evento, quanto o evento transformou a vida da pessoa. É muito legal isso. Eu estava numa imobiliária, saí ou abri meu negócio. Então a gente acaba mexendo, tirando a pessoa da zona de conforto. E recentemente agora no evento que fizemos em março, tinha uma corretora que tinha dias de profissão. Aí eu perguntei, nossa, você está vindo num evento, né, com um monte de gente que está há alguns anos, não, mas eu já quis começar bem, já quis ir para um nível acima. Então, mesmo ela tendo poucos dias de profissão, ela entendeu que ela precisava ir para um evento, investir tempo, dinheiro e adquirir conhecimento, bagagem para a vida. Sérgio, eu até soltei, teve um corte recentemente que eu fiz, onde eu falei que o nicho de mercado que você atua, ele também diz muito sobre até o preço do café que você paga, né? E aí gerou uma polêmica lá, que teve um seguidor que falou, cara, eu discordo, porque eu acabei de entrar no mercado e fiz uma venda de alto padrão e não sou de pagar café caro. Ele quis dizer que ele não convive no meio de pessoas que têm valores, poder aquisitivo alto, mas ele fez uma venda de alto padrão. E eu até falei assim, cara, eu falei que é um dos pontos, né? Não é uma regra, mas para você ser constante, você precisa estar no meio de pessoas, conviver, e mesmo estilo de vida,
ter a mesma linguagem, entender muito do seu público, do lifestyle dele, ter uma boa comunicação. Qual que é a ideia do Sérgio por tudo que você acompanha, por tudo que você vive, por tudo que você ensina? A questão do café realmente faz sentido? Como que é na sua visão? Faz sentido, você não precisa consumir exatamente os mesmos produtos e ter a mesma, o tipo de vida do seu cliente, porque vai ser pesado e nem todo mundo consegue acompanhar. Mas como você bem disse, você tem que entender o lifestyle dele. Por exemplo, você provavelmente um corretor que está começando, um corretor que esteja atuando há pouco tempo no alto padrão, talvez ele nunca foi esquiar, mas ele tem que entender o que é o esqui na neve, quais as principais cidades ou países que tem para esquiar, porque o cliente dele vai esquiar 2 vezes por ano, 3 vezes por ano. Então ele tem que saber dialogar. Você foi para a Suíça, ou você esquiou aqui na América do Sul, você foi para a Argentina ou você foi para o Chile? Ele tem que saber conversar, porque o cliente que entende que o corretor tem uma conversa que dá para desenrolar, ele vai se abrir, ele vai conversar mais. Agora, se ele perguntar um negócio e o corretor não souber responder, aí ele meio que se frustra, ele vai falar só do negócio ou o negócio não vai sair. Então, o corretor ele tem que entender o lifestyle do cliente. Ele não precisa viver o lifestyle do cliente, mas ele tem que entender, ele tem que ler. Hoje, com a internet é muito fácil você assistir uma minissérie, você não precisa ir até Paris para entender um pouco a cidade. Você precisa saber os principais pontos, cartão postal. O seu cliente acabou de voltar de Paris, pergunta para ele, você foi no Louvre? Você subiu lá na Torre Eiffel? Então, assim, você faz... Ele vai achar que você foi para lá. Você não precisa falar que você não foi, mas do jeito que você vai conduzir a conversa, ele vai saber que você conhece, independente de nunca ter pisado lá. Sim. Tem até uma história e assim, até uma dica para os corretores que estão ouvindo a gente aqui, né? Que primeiro, assim, muito do tradicional. Você recebe o lead, né? E ali a gente tem algumas informações que é nome, telefone e e-mail. Com essas informações a gente consegue fazer uma pré-análise do cliente. Às vezes num LinkedIn, numa rede social que a gente consegue pegar algumas informações. Por exemplo, cara, acabei de voltar de uma viagem. Ah, legal, meu cliente ele gosta desse perfil de viagem, ele gosta desse perfil de lazer. Então você consegue entender onde você se comunica melhor com ele, né? Uma vez eu fui atender um cliente que ele tinha algumas fotos de Harley Davidson e algumas fotos de Nova York. E no meio da visita, eu comecei a soltar assuntos sobre esses temas. Cara, e conectou demais. Ficou leve o atendimento. Então é muito sobre isso. Você também entender quais informações você tem do seu cliente, né, Sérgio? E como você consegue extrair informações e gerar esse rapport, essa conexão com o seu cliente, né? No alto padrão a gente fala que você tem que conhecer o seu cliente muito mais do que nome, e-mail e telefone. Você tem que conhecer a vida dele, a família, quem que decide, se tem uma esposa, um marido, filhos, o que ele gosta de fazer, que tipo de comida, que tipo de vinho. Você tem que conhecer muito mais do que nome, e-mail e telefone. Quando você entende o cliente, você pensa da maneira que ele pensa, você cria o rapport. O rapport é você se conectar a ele. Você não faz negócios com alguém que você não tem uma afinidade, que você não tem uma conexão com a pessoa. E isso permite você, muitas vezes você está passando num lugar, você viu algo que lembra aquele seu cliente, que ele vai gostar, aí você compra para ele uma lembrança, um brinde, um presentinho, e ele vai gostar muito, porque normalmente esse cliente do alto padrão ele já tem praticamente tudo, mas se ele entender que você lembrou dele, é algo importante para ele vai dar valor a isso. E como criar essa conexão assim desde o cara gerou um lead, eu nunca falei com esse cara, eu tenho só as informações básicas ali. Qual que é a dica do Langer aí? Cara, como eu consigo ir mais a fundo com esse cliente? Na visita mesmo? Como que é? O que você tem sentido aí? O que você pode deixar de dica? A primeira dica que eu posso deixar é você trazer esse cliente para o mundo real. Então, se você gerou o lead, você falou com ele por mensagem, você tem que estabelecer uma ligação telefônica. Na ligação telefônica, você consegue sentir o cliente, você ouve a voz, o tom de voz, você sabe que tipo de cliente é. E, lógico, depois da ligação, você tenta levá-lo para uma visita presencial. Agora, antes disso, você coloca no Google, coloca no LinkedIn. Hoje tem ferramentas que você coloca os dados e você tem acesso a quem é o cliente. E se você tiver alguém em comum a ele ou numa rede social, usa isso também. Olha, eu vi que você conhece também o João lá do bairro tal. Ah, você conhece o João? Eu estudei com ele e tal, eu trabalhei com ele. Então, em cima de pessoas em comum, e a gente sabe que
A gente consegue chegar em qualquer pessoa em 6 ou 8 conexões. Normalmente vai ter alguém conhecido que você pode usar esse nome e criar uma segurança. E isso é legal, né? A lei dos 6 graus da relatividade. 6 graus. E você é um cara que, network com você você é considerado o cara do network do mercado imobiliário. E começou, inclusive, uma palestra que eu gosto muito, que vai ter até no próximo Prática Intensiva de Vendas, que é sobre network, né, Lange? Sim. Isso é algo muito importante para o corretor de imóveis, mais ainda para o corretor que quer atuar e é do alto padrão? O network, Felipe, ele é fundamental para qualquer nicho, para qualquer pessoa, principalmente de vendas, ou não, ou qualquer executivo, empreendedor. Network é algo que você só sente falta quando você não tem. Sim. E aí você fala, como eu começo a fazer network? Eu vi um dado até do Flávio Mendonça, corretor de imóveis de alto padrão, que trabalhou também em Miami, na Flórida. Ele fala que o corretor americano faz 5 vezes mais networking em horas do que o brasileiro. Então, em média por mês. Então, o que é o network? Como é fazer networking? Né? Networking é você participar de eventos, você ir em jantares, em feiras, em reuniões do bairro ou da sua cidade, conhecer gente nova, trocar informação, porque sempre você vai estar conhecendo gente. Eu vou num jantar beneficente, eu vou numa feira de não sei o quê. Então, participar. Nem sempre você está disposto, você trabalhou o dia inteiro, você está cansado, mas você tem que ir para fazer esse capital social, de você conhecer novas pessoas, ser útil para as pessoas. Você não pode ser interesseiro. Quem é interesseiro não faz networking. Então, você trabalhar o seu network, a sua rede de relacionamento, é quando você consegue conectar pessoas, e eu, modéstia à parte, hoje eu faço muito bem de aproximar pessoas, gerar negócios para pessoas que não se conhecem, isso é muito, muito legal. E se eu precisar chegar em alguém do mercado, principalmente mercado imobiliário, eu posso te falar, se eu não conheço a pessoa, eu conheço quem conhece essa pessoa. Então, em um telefonema, eu chego muitas vezes em quem eu preciso. Ô Lange, você falou uma informação bacana aí sobre o percentual lá fora que é maior das pessoas sobre o network. Você acha que isso também não vem sobre a forma de trabalho? A gente vê que o corretor de imóveis aqui no Brasil ele está muito habituado a ficar dentro da imobiliária, dentro do escritório. E lá fora a gente vê que o mercado imobiliário ele funciona muito na rua, muito no relacionamento, muito no cafezinho, no tete-a-tete com o cliente, na reunião no escritório com o cliente, no almoço, na academia. Você acha que também isso não influencia? Sim, bastante. Em Nova York a gente foi para uma imobiliária e o broker, o dono da imobiliária, falou: tá vendo que não tem nenhum corretor aqui? Eu falei: nossa, não tem nenhum corretor. Cadê os corretores? Estão na rua, estão no café, apresentando imóvel, almoçando. Corretor na imobiliária, você vai ver na terça-feira, final do dia, que tem uma reunião da equipe, depois tem um evento, um comes e bebes para cliente. Então é isso. O corretor, fora do Brasil, ele fica na rua. Ele até comentou: se você vê muito corretor na imobiliária, quer dizer que não tem negócio. Se o cara está sentado na imobiliária, na frente do computador, não tem negócio. Então, aqui no Brasil a gente já vê um pouco disso, esse conceito de imobiliárias sendo centros de experiência, não um local de trabalho. E o corretor vai lá resolver um contrato, ou assinatura, ou resolver alguma pendência, mas ele tem que estar na rua, ele tem que ter mobilidade, ele tem que ter um bom celular, ele tem que ter um notebook para conseguir trabalhar de onde for, atender cliente, almoçar com conhecidos, tomar café e estar na rua. E isso você entende que é cultural? A gente precisa quebrar esse paradigma daquela coisa, cara, você está no café ainda, não vai trabalhar não? Como que você a pandemia mudou bem isso e está mudando. Você não precisa necessariamente estar no seu trabalho para estar trabalhando. Isso era cultural, mas no Brasil a pandemia ajudou, teve todo o lado ruim, mas ajudou a tirar essas amarras. Então você pode estar trabalhando sem estar no seu trabalho. Legal. Algum tempo atrás eu conversando com o Thiago Granato, que também participa lá, né, com você da Missão Alto Padrão, e num bate-papo de até tomando uma cerveja, ele falou assim, cara, quando a gente fala de alto padrão, a gente não tem que focar somente no imóvel, que a gente é do mercado imobiliário, mas em tudo que o cliente do alto padrão, ele está acostumado a consumir. Então, cara, desde uma leitura, desde o carro, desde o restaurante,
É você entender quais ambientes ele está acostumado a frequentar e você entender sobre isso, né? Eu pergunto porque eu vi que você agora nas suas redes sociais lá está trazendo muita ideia também de livros que você indica. O que você vê sobre isso? A importância de você pensar como o cliente do alto padrão pensa, ir nesses lugares para viver a experiência, né? Sobre as leituras, o que você indica para o corretor estar dentro desse jogo do alto padrão? Falando um pouco do alto padrão, o corretor de alto padrão ele é um concierge de luxo. Ele tem que trabalhar com imóveis, mas não necessariamente só com imóveis. Muitas vezes ele está ligado muito a carros também, ele está ligado a relógio, roupa. Ele tem que ajudar esse cliente, ele tem que ser o ponto de contato do seu cliente para comprar imóveis ou bens de valor. Teve um exemplo agora de um corretor que ajudou o cliente dele a comprar um carro, entrar na fila de um carro que estava com uma espera grande e o corretor viabilizou essa operação. Outro dia um exemplo também de um corretor de São Paulo que conseguiu ingresso para o show do Coldplay que já estava esgotado, ele conseguiu para o cliente dele que estava vindo de fora de São Paulo. Então o corretor, quando ele entende que ele é muito mais do que um vendedor que trabalha só com venda, compra, locação, e ele está preocupado com o cliente dele, ele agrega mais valor para o cliente dele, ele vai ser mais útil e vai ser sempre lembrado pelo cliente dele. E o importante disso, Langer, é que o que eu percebo nesse movimento é quando o cliente do alto padrão ele encontra esse corretor, que é o concierge dele, que ele fala, cara, eu não preciso de outra pessoa. E o que a gente vê muito dentro do Missão Alto Padrão são corretores de outros lugares vindo para São Paulo para entender, inclusive o mercado de São Paulo, os produtos para poder oferecer para essa carteira de clientes, né? Porque o cliente dele, do alto padrão, ele começa a fazer investimento por todo o Brasil, né? Ele busca oportunidades e ele não quer sair do corretor que ele já sentiu confiança, né? O corretor de imóveis ele tem que estar apto a fazer negócio em qualquer lugar do Brasil. Lógico que a gente tem uma limitação estadual e territorial por conta do Cresce, mas ele tem que ter parceiros em cidades e estados diferentes e até fora do Brasil para não perder negócio, para participar do negócio. Então, o corretor de São Luís do Maranhão, que acha que ele só vende o Maranhão, não. Ele pode vender São Paulo, ele pode vender Balneário Camboriú e pode vender Dubai e Nova York. Mas ele precisa de bons parceiros para fazer isso. E o cliente dele normalmente compra, já vem comprando. Talvez ele não está participando disso. Então, quando ele se posiciona e avisa o cliente dele, coloca no portfólio dele, no site, na rede social, olha, eu também trabalho imóveis em São Paulo, também trabalho imóveis em Dubai. O cliente dele vai olhar e vai falar assim, estou precisando de um imóvel em São Paulo, você pode me ajudar? Aí esse corretor vai acionar um parceiro local aqui e vai entender, olha, preciso de imóvel pronto, em tal região. Ele começa a abrir um pouco o seu leque de possibilidades. E aí é importante, né? Porque o cliente geralmente se conectou, aí começa a seguir o cara nas redes sociais, começa a ver o status do WhatsApp. É importante ele começar a mostrar os lugares que ele está frequentando, né? Por exemplo, o corretor lá do Maranhão vem para uma missão em São Paulo, começa a mostrar os empreendimentos que visitou, vai para uma imersão lá em Nova York, em Dubai, começa a mostrar os lugares que está frequentando. E o cliente às vezes chama e fala, cara, você está aí, como que é? Me fala um pouquinho. É importante o corretor mostrar isso que ele está fazendo, essa qualificação que ele está buscando, os lugares que ele está visitando, as parcerias. O digital ele potencializa. Lógico que se você tiver uma rede social, um Instagram, um TikTok, um YouTube ou o próprio status do WhatsApp, você vai alcançar mais pessoas. Não necessariamente você tem que ficar produzindo conteúdo. Muitas vezes a pessoa não se sente segura, ela às vezes nem tem rede social. O Granato que fala uma frase que o mercado imobiliário é feito de anônimos. A gente conhece muito corretor que vende 300, 400 milhões ano e não tem rede social. Agora, tem muitos corretores que têm redes sociais com menos seguidores, com menos de 10, 5 mil seguidores, mas também fazem um trabalho legal e mostram para o seu cliente o dia a dia. Eu vim para São Paulo, então mostra São Paulo. Eu fui viajar, eu mostro um pouco. Então, ele se conecta mais fácil com o cliente. Eu vejo comigo esse exemplo. Ontem eu conversei com um pessoal de uma startup que está começando e eles queriam me apresentar a ideia. Eles me escolheram, lógico, porque já me acompanham há algum tempo. E na hora que a gente abriu a câmera, começou a conversar,
Ele falou, pô, parece que eu já te conheço há muito tempo, né? Porque eu ouço seu podcast, eu venho te acompanhando. Então, dá uma segurança maior. Quando o seu cliente já está te acompanhando na rede social, ele, quer você queira ou não, ele já está te ouvindo, ele já está te vendo. Quando você vai na frente dele, é como se ele já te conhecesse. Então, assim, você quebra uma barreira, uma desconfiança. Eu sempre indico que utilize redes sociais, mas eu entendo quando o corretor, às vezes... Eu não quero aparecer, então ele só mostra e grava o áudio, ok, tudo bem, não tá errado. Ou não, meu Instagram é fechado, é só para amigos, ok também, não tem problema. Então, cada um tem sua particularidade. Agora, esse corretor que ele mostra na rede social, ele se posiciona lá, tal, a gente estava até falando sobre isso um pouco antes de começar a gravação. Tá, ele chamou a atenção do cliente. O cliente entrou lá no funil dele, mas depois vem outras coisas, né? É o tete a tete. Vem o tete a tete. E aí o jogo muda, né? O jogo muda. O vídeo, a rede social, ela é uma isca. É o primeiro passo para o cliente te conhecer. Depois disso, você vai ter que trazer ele para o mundo real. 0,1% vai comprar sem falar com você ou sem te ver. Você vai mandar o link. Assim, praticamente não existe. Você vai ter que apertar a mão do cliente, você vai ter que recebê-lo, você vai ter que conversar com ele, você vai ter que negociar com ele, muitas vezes o valor do imóvel, ou a sua comissão, ou a forma de recebimento. Então, o vídeo, toda essa produção é um pedaço. É um pedaço que talvez de 20%, 15%. Tem uma jornada até a assinatura que passa muito pela figura do corretor, do tete a tete, do olho no olho, de sentir o cliente, que isso a rede social não faz. E aí depende muito do seu ao vivo, né? Quem sabe fazer ao vivo, né? Sim. E me diz uma coisa, Sérgio. A gente fala muito de alto padrão, né? Agora, o alto padrão também ele tem os seus subnichos, né? Qual que é a importância do corretor ele entender o nicho que ele está, o subnicho que ele pode se posicionar? Por quê? Recentemente eu recebi um amigo que mora em Orlando. Ele falou, Felipe, estou procurando um flat na região específica, assim, assim, assim. E, cara, eu não comprei ainda porque eu sinto dificuldade de achar um profissional que consiga falar a língua que eu quero. As pessoas começam a mostrar coisas que eu não quero, fora do contexto que eu quero, e eu tô com dificuldade de achar esse tipo de perfil. E, cara, eu confesso que eu falei para ele, vou buscar um parceiro e depois eu passo o contato, você toca daí. E eu levei mais de mês para achar uma pessoa que trabalhava com flat. É difícil o corretor também entender, buscar um posicionamento num subnicho dentro do alto padrão? Qual que é a sua visão sobre isso daí? O corretor de imóveis do econômico, do popular, ele tem que encontrar o imóvel que cabe no bolso do cliente. O corretor de alto padrão, ele tem que encontrar o imóvel que atenda à necessidade do seu cliente. Isso é muito diferente. É muito mais fácil você encontrar algo que cabe no bolso do seu cliente. Você faz conta, vê entrada, vê capacidade de pagamento. Olha, os imóveis que você pode comprar são esses. É o crédito, né? É o crédito. O econômico eu falo do crédito. Não dá para escolher muito. Agora, no alto padrão ou para investidor, você tem que entender o que ele quer, o que atende o desejo dele. E eu vou dar um exemplo essa semana, domingo, agora eu entrei numa loja do shopping e fui comprar camiseta. E aí a vendedora, muito boa por sinal, ela já fez uma leitura, perguntou que tipo de estampa que eu gosto, que eu não gosto, cores, subiu lá no estoque e me trouxe algumas opções. Ela me trouxe as opções que eu queria, ela não me trouxe nada muito extravagante. Eu falei, não, quero algo discreto, não quero... Ela me trouxe exatamente o que eu queria. Se ela me trouxesse algo que eu não pedi, eu ia ficar meio frustrado, talvez não ia comprar. Então, assim, você ter essa leitura do cliente e trazer imóveis que caibam na necessidade dele. E se não tiver nada, aí é difícil o corretor aceitar isso. Você vai falar para o seu cliente que você vai pesquisar o mercado e vai trazer. Você não vai oferecer, tem esse aqui que paga uma comissão boa e vou mostrar para o meu cliente. Porque você vai fechar uma porta. Porque ele vai falar, de novo esse cara está me mostrando um negócio que não é para mim. Eu não quero o bairro tal. Então, ser verdadeiro com o cliente. Olha, nessas condições eu não encontrei nada, mas eu estou fazendo um estudo de mercado e até quarta-feira eu vou te apresentar algumas opções. O cliente vai ver valor. O cliente vai ver valor e vai te respeitar. Então, pensar menos na comissão e mais no cliente. Foco no cliente. O que o meu cliente quer? Eu não achei nada aqui, eu não vou ficar empurrando linguiça para ele, né? Eu vou
eu vou pedir uns 2 dias, vou fazer um mapeamento, vou falar com alguns parceiros e vou levantar o que ele quer. Sim. Ô Sérgio, entrando na questão de Dubai, a pessoa ir para Dubai necessariamente é para ela vender ou para ela viver uma experiência de entendimento do que o cliente dela pode pensar, pode viver, pode experimentar? Qual que é a ideia de uma imersão em Dubai? Olha, o primeiro ponto é você abrir a cabeça. Você, em Dubai, você tem uma cidade que foi construída há poucos anos no deserto. Então, isso mostra que você pode construir algo em cima do nada. Lógico, tem que ter dinheiro, tem que ter tempo, esforço. Então, quando o corretor vai para Dubai, ou o incorporador, o arquiteto, ele vê o que dá para ser feito em Dubai. Eu já fui para Dubai 3 vezes nos últimos 1 ano e meio, 2 anos. E a cada 6 meses Dubai muda. Tem prédio novo que não tinha, tem atração nova, tem isso aqui que não tinha antes. Então é impressionante. E o corretor que vai para lá, principalmente, ele abre a cabeça de uma maneira. É lógico que ele pode vender Dubai. A gente faz toda essa facilitação com o parceiro local lá. Mas o tipo de cliente que compra Dubai é um cliente que já está acostumado com o exterior. Ele já comprou Estados Unidos, já comprou Europa, e Dubai seria um segundo ou terceiro destino que ele vai proteger o patrimônio. Não é para um aventureiro, o meu primeiro imóvel no exterior vai ser Dubai, porque não é muito o perfil. Agora, Dubai é uma cidade, comparada com outras importantes cidades do mundo, que o preço do metro quadrado ainda é muito barato, perto de Londres, Nova York, Paris. É uma cidade que recebe muitos turistas no ano. Ano passado foi uma das cidades que mais receberam turistas do mundo. Ela vem crescendo muito. Ela é um polo, ela é um centro de distribuição do Oriente Médio. Então, da Ásia, você está a 2 horas da Índia, você está a poucas horas das principais capitais da Ásia. Então, ela é estrategicamente bem localizada. Fora que é um destino que inspira. Você vê os corretores que foram para lá conosco, quando eles voltam para cá, eles continuam aproveitando e bebendo dessa inspiração, e fica na cabeça, né? Tem corretor que foi conosco, aonde ele vai falar, você foi para Dubai e tal, e fica na cabeça. A gente fala que é um efeito invisível, né? Você vai para um destino internacional, você vai a trabalho, mas você une um pouco o lazer, você visita algumas coisas. A gente procura também mostrar um pouco do que tem a cidade, das belezas, do deserto, do mar. E esse ano a gente vai fazer algo inédito, que a gente termina a imersão numa sexta e vai para Abu Dhabi, um opcional, para a Fórmula 1, que é o último grande prêmio de Fórmula 1, que é em Abu Dhabi, que é uma ilha, fica numa ilha. E é noturno, ele começa no final da tarde e ele termina à noite. Então tem todo o aspecto de uma experiência, isso que a gente quer dar para o corretor, é uma experiência. Já que você está lá do outro lado do mundo, a gente esse ano não vai fazer 2 edições, vai fazer uma só, e terminando em Abu Dhabi. Então convido todos que estão escutando a entrarem lá no site missãoaltopadrão.com.br. A gente fala de Nova York, fala de Dubai, fala de São Paulo, e esse ano vai ter muita novidade aí para eventos, tanto no Brasil quanto no exterior. Quando que é Dubai? Dubai, final de novembro, última semana de novembro, para casar com o calendário da Fórmula 1. E já pode chamar você? Já pode... Pode chamar, já está inscrições aí abertas. A gente ainda não começou a divulgar forte, que a gente está fazendo um trabalho mais agora para Nova York, que é agora em junho, de 6 a 9 de junho. Mas quem tiver interesse... E Dubai, ela é aberta para todo mundo. Diferente dos Estados Unidos, tem que ter visto. E, infelizmente, muitos corretores, às vezes, são barrados porque ou não é casado, ou não tem vínculo com a cidade, com o país. E muitas vezes são barrados. Então, o visto americano é uma barreira. Dubai não. Dubai você tem um passaporte e você está indo. Você está apto aí. Então, é uma cidade... não é a capital dos Emirados Árabes, mas é a cidade mais conhecida. A capital é Abu Dhabi, onde fica os consulados, as embaixadas, mais ou menos 1 hora de viagem. Mas a Dubai é a cidade que ficou mais conhecida no mundo inteiro pela imponência dos edifícios, de querer ter tudo maior, da maior roda gigante, do maior prédio, do maior hotel, do mais luxuoso. Então vale muito a experiência. E a gente está vendo agora uma atitude muito legal de imobiliárias e construtoras
de premiar corretores com essa experiência. Que legal. Porque uma coisa é você dar um carro de um carro popular, que hoje de popular não tem nada, você tem 60, 80, 90 mil reais, um carro popular, que muitas vezes o corretor nem vai pegar, vai vender, vai passar para frente. E outra coisa é você investir numa experiência com ele, do outro lado do mundo, e ele nunca vai esquecer isso para o resto da vida. Então a gente tem até a Colil lá de Maceió, que ela premiou 2 corretoras que foram conosco em novembro do ano passado, que foi a Janaína e a Newley, e elas nunca vão esquecer o que a construtora fez por elas. Elas foram as campeãs de vendas da construtora, e a construtora premiou com todas as despesas pagas, passagem, hospedagem e o programa da missão. E aí o corretor vai para lá, vive uma experiência, conhece uma cidade nova, tem network com pessoas do mercado imobiliário que podem gerar novas conexões e novas vendas aqui dentro do Brasil, né? E ainda volta com possibilidade de parceiros que podem gerar negócio lá fora, né, Langer? E fora, como você falou, parceiros lá fora e parceiros no Brasil. Você fica uma semana convivendo com corretores do Brasil inteiro e corretores de referência nas suas cidades. Então você pode ter certeza, se você tiver um cliente em Fortaleza, em Brasília, em Goiânia, em Porto Alegre, você vai ter parceiros nesse evento que você vai conviver uma semana, vai tomar café, vai almoçar, vai jantar, vai estar convivendo durante uma semana. Você cria uma afinidade. A gente tem um grupo criado, fica no WhatsApp, então também é uma forma de se comunicar. E quando tem evento em alguma cidade, ou São Paulo, que está todo mundo reunido, a gente sempre costuma reunir a galera. E agora falando um pouquinho de Nova York, qual que é a experiência que o corretor que vai para uma missão alto padrão Nova York, ele pode encontrar? O que vocês proporcionam nessa experiência, nessas conexões, nesse mundo que é Nova York? Nova York, todo mundo já viu Nova York em algum filme. Em algum lugar. Em algum lugar. Nova York é o cenário preferido dos filmes de Hollywood, de seriados da Netflix. Então todo mundo já viu alguma coisa de Nova York. A Quinta Avenida, o Central Park. Então quando você vai para Nova York e pisa pela primeira vez, você fala, pô, eu tô aqui. Aqui que foi filmado o Homem-Aranha, aqui que foi feito o filme e tal. Então você começa a materializar. Você tem também acesso a imóveis que um corretor ou uma pessoa normal não conseguiria visitar. A gente tem acesso, por estar num grupo de fora do país e por conta da Daiane, lá, nossa parceira, Daiane Costa, lá da Compass, a gente tem acesso a empreendimentos, a imóveis muito difíceis. Tanto que a gente estava visitando no dia, ela falava assim, a corretora tal está me mandando mensagem, como é que vocês conseguiram entrar tal nesse imóvel? Que ela queria visitar, queria gravar material, não conseguia. Você consegue só com o cliente. Então, assim, Nova York é muito fechado assim, em questão do nova-iorquino, diferente do pessoal de Miami, que é um pouco mais aberto. Mas assim, são prédios super modernos, são prédios luxuosos. A vida em Nova York é muito dinâmica. Então, assim, a gente mora em São Paulo, a gente tem um pouco disso, mas quem é de qualquer cidade do Brasil e vai para Nova York, ele tem assim, uma experiência diferente num lugar que não para nunca, barulho de carro, sirene, uma cidade que qualquer hora do dia você sai na rua, tem gente passando o carro, é uma cidade realmente que vale a experiência. É uma viagem para a vida, não é uma viagem, eu vou melhorar aqui, vou fazer um curso, vou fazer um evento para o mercado imobiliário. É do mercado imobiliário, mas é uma experiência que fica para a vida. Realmente, eu já estive em Nova York, parece que você está indo para dentro de um filme, né? Você está num filme, assim, prédios enormes, ruas movimentadas e gente do mundo inteiro, você ouve vários idiomas, é uma experiência super rica. E o que vocês viram lá? Essa vai ser a segunda edição? Essa é a segunda edição, a gente foi ano passado pela primeira vez e agora a gente volta agora em junho. A gente visitou prédios, imóveis super exclusivos. A gente visitou um imóvel, para você ter uma ideia, Felipe, de 65 milhões de dólares o imóvel. Então você faz um câmbio aí quase mais de 300 milhões de reais, um apartamento. Então o Nova York é o metro quadrado, um dos mais caros do mundo. O mundo inteiro compra Nova York. E todos os imóveis que a gente visitou, os corretores perguntavam para o corretor que estava nos atendendo, você sabe se teve brasileiro aqui entre os clientes? E todo imóvel que a gente visitava tinha cliente brasileiro entre os compradores. Todo imóvel. Então o corretor olhava para o outro e falava, o brasileiro está comprando Nova York. O milionário compra
Flórida, Miami, Orlando, e o bilionário compra Nova York. Então, o brasileiro sempre comprou Nova York, os executivos e os empresários mais ricos do Brasil têm residência também em Nova York. E quando o corretor ele entende esse negócio, que ele pode sim colocar um imóvel, representar algum imóvel de fora com um parceiro e comunica isso para o cliente. Ontem a gente estava conversando na nossa mentoria de uma corretora que já teve a oportunidade de fazer um negócio em Nova York e não fez porque não sabia como fazer. Hoje a gente já tem essas ferramentas e aplicativo, WhatsApp está muito mais próximo e a gente consegue encurtar esse caminho. Ô Lange, você falou uma coisa aí bacana. A gente tem lá o cliente que ele vai para Miami, que ele quer muitas vezes nas férias dele andar num conversível com o Rolex no braço, sem medo da violência, se sentir seguro, né? A gente tem um cara que quer a casa de férias com a família na tão sonhada Disney. Eu tenho uma casa na Disney. O que leva uma pessoa a comprar um imóvel? O que leva um brasileiro a comprar um imóvel em Nova York? Status, primeiro, porque é mostrar que eu tenho um imóvel na cidade mais cara do mundo. Sim. Ele vai usar talvez aquele imóvel 2 vezes por ano no máximo. Não vai alugar, não vou fazer Airbnb. E até é proibido fazer Airbnb em Manhattan. Mas ele quer ter um bem, uma proteção de patrimônio, porque aquilo valoriza durante o tempo. Nova York e principalmente Manhattan, ela se valorizou muito nos últimos anos e continua valorizando. Então ele é mais uma forma de diversificar o patrimônio dele. É ter um imóvel na cidade mais icônica do mundo e que ele vai usar raramente. Mas ele vai falar que tem um imóvel na Quinta Avenida, ou em frente ao Central Park. Então aquilo é status para um cliente de alto padrão. E é uma cidade, além de no centro do mundo ali, né, que você encontra tudo, é uma cidade que tem muita história, né? Então, para a pessoa ela falar que tem um imóvel em Nova York realmente é demais. E assim, a proximidade dentro do Missão Alto Padrão proporciona tudo isso para todos que estão dentro desses eventos, né, Langer? Sim, é uma proximidade única, são grupos pequenos, a gente fica muito próximo do grupo. Quando a gente faz um evento em São Paulo é um grupo um pouco maior, quando a gente vai para o exterior a gente não tem condição de levar muita gente até pela logística, então a gente faz um grupo reduzido e a gente fica muito mais próximo de todo mundo. Então é uma proximidade, além da cidade, com os organizadores, uma experiência muito intimista. É diferente do que quando a gente tem aqui em São Paulo, que muitas vezes eu não consigo falar com todo mundo. Você faz evento também, você faz eventos para bastante gente, você não consegue falar com todo mundo. Sim. E quando você vai para um grupo menor, você dá atenção para todo mundo, você almoça um dia com cada um, você está tomando café, você tem uma proximidade muito grande. E me fala um pouquinho da mentoria. A mentoria é exclusiva para quem já participou de algum evento de missão, é aberto para quem quer entrar, já ter uma experiência. Conta um pouquinho da mentoria, como que funciona, com você, com o Granato. Conta um pouquinho dessa experiência. A mentoria a gente criou ano passado, em 22. Até então a gente nunca tinha feito um grupo nosso e a gente resolveu passar um pouco da experiência do Thiago na parte de corretagem e na minha do marketing. Então a gente se uniu para aprofundar um pouco mais aquele corretor que vai no evento e você mesmo falava, e agora? O que vocês vão me dar agora? Então a gente criou algo também em grupo pequeno, online, em grupo, onde a gente traz um conteúdo sempre novo, atual, o que a gente está vivendo agora. O Thiago atendeu um cliente agora, conseguiu captar uma gestão, como é que foi essa negociação? Não teve venda, mas teve uma alocação e alocação com opção de venda. Então ele vai contando essas histórias, esse atendimento que está com a barriga no balcão, e eu também vou ilustrando e vou pontuando o que acontece na comunicação, no marketing. E os corretores, eles também trazem o dia a dia deles. Olha, eu tô com um cliente aqui e já fiz de tudo, o que vocês me recomendam? E o grupo, muitas vezes antes da gente, eu e o Thiago, interagir, o próprio grupo, e é legal que a força do grupo é muito maior do que a nossa individual. Você já tentou fazer isso? Eu tive uma vez esse caso e eu fiz isso. Então, o grupo se ajuda. Isso é muito bacana. A gente tem hoje corretores de Maceió, de São Paulo, de Minas. Então, é uma mistura legal. E a gente lidera esse grupo, mas a força do grupo é muito interessante. Então, a gente tem uma mentoria aberta, que chama Mentoria Private. Ela dura 6 meses.
A gente viu algumas mentorias no mercado de 3 meses, a gente entendeu que o tempo era curto. 6 meses é um tempo legal da gente pegar na mão e ajudar a fazer acontecer, mudar o resultado. Quantos imóveis você vende por ano? X, vamos traçar uma meta aqui. Que tal a gente ir para esse patamar? Não, mas eu não consigo. Não. O que você precisa? Preciso fazer isso. A gente ajuda isso e é muito gratificante os depoimentos que a gente recebe. Então a gente está aí há alguns meses fazendo, a gente vai encerrar a primeira turma agora, mas quem estiver interessado é só entrar no meu perfil do Instagram, @SérgioLange, no meu link da bio tem um link de aplicação. E isso é encontro mensal? Qual que é a frequência? 2 vezes por mês, quinzenal, né? 2 vezes por mês, pelo Zoom. Certo. E olhando para os corretores, assim, qual que é, se tem alguma referência das melhores práticas que alguém anda fazendo no mercado de alto padrão que você pode dar uma boa referência aí para a galera que está ouvindo a gente? Tem muita gente fazendo trabalhos bons, é difícil de falar de um ou de outro. Tem perfis diferentes, né? Pessoas que aparecem mais, que usam mais as redes sociais. Tem pessoas que não usam rede social e fazem um trabalho muito forte de network, indicação. Mas isso você não constrói da noite para o dia. Então a gente estava um exemplo agora na Missão Alto Padrão que a gente fez em março. A gente fez um painel com 4 corretores, era uma dupla de 2 corretoras e mais 2 corretores autônomos. Um era o Clevinho, não. Um era o Felt, o Lucas Felt, aqui de Alphaville, São Paulo, que usa muito a rede social, é um cara que produz muito conteúdo no YouTube. Sim, e tal. Ganhou até placa do YouTube. Ganhou placa no YouTube. O outro é o Ricardo Lapoyan, um cara de acho que 54 anos, mas assim, altamente engajado em várias causas e muito bom de relacionamento. E que, se eu não me engano, nem tem rede social, é fechado, mas não é um cara de rede social. E na outra ponta, 2 meninas muito boas da Esquema, da Imobiliária Esquema, que trabalham em dupla, são gêmeas. A Thaís e a Tayana, né? É uma parceria. Elas têm uma marca, elas criaram um selo delas embaixo da imobiliária. Elas têm acho que 36 anos, menos de 40 anos as duas, e fazem um trabalho muito legal no alto padrão. Então a gente trouxe perfis diferentes para mostrar para o corretor que não tem certo e errado. Eu quero usar muito a rede social. O Felt é um cara que pode te dar dicas. Mas eu não quero aparecer e eu conheço muita gente. Vê o caso do Lapoyan. Então tem perfis diferentes e ninguém é igual a ninguém, né? Assim, cada pessoa é diferente. Eu vou fazer vídeo igual aquela pessoa. Então você começa a criar um personagem que não é você. Na hora que o cliente te vê, esse cara é diferente pessoalmente. Esse filtro do Instagram que ele usava eu nem reconheci. Você tem que ser autêntico. Tem que ser autêntico. Então, assim, se você não quer aparecer, não apareça. Mas não tente pegar a personalidade de alguém e divulgar. Então, o grande exemplo é o Neto Imóveis, né? Neto.imóveis, que eu falo para ele, você é autêntico, né? Você vai fazer vídeo do imóvel, você toma banho de roupa num chuveiro, cara, ou mergulha na piscina. Quantos corretores fariam isso? E ele não é que ele planejou, ele fez um roteiro, não, eu vou pular na piscina. Cara, ele vai na hora e pula. Quem conhece ele sabe que ele é esse cara. Ele foi com a gente para Dubai e ele é 24 horas aquele cara. Aquele cara que você vê na rede social, e às vezes ele não tá afim, ele não faz stories e a galera cobra. Você não vai postar nada hoje. E ele vai postando quando dá. É um cara que vai documentando um pouco da vida dele. É um corretor autônomo, trabalha ele e a esposa ajudando ele na parte de back-office. Mas é um corretor que tem muito resultado, produz muito. Nem tudo que ele vende ele posta. Então é um cara... Algumas coisas ele faz um pouco do marketing, mas é um cara que é autêntico. Ele usa a personalidade dele para atrair tanto o cliente quanto o corretor que quer segui-lo. Eu vou dar um exemplo. Outro dia eu estava no carro com ele, ligou um cliente para ele. Acho que ele liga na imobiliária, transferiu para o celular dele, ele atendeu no carro e o cliente tinha um imóvel para colocar à venda. E aí ele começa a falar com o cliente, ele falou, não, eu separei, e aí a minha mulher, minha ex-mulher me pediu 90 dias para ficar no apartamento, a gente está vendendo. Aí ele fala, sua mulher é bonzinha, porque se fosse a minha, não sei o que. Ele já começa a criar, aí o cliente dá risada e tal. Aí ele desligou e falei, Neto, isso que você faz agora...
Cara, dificilmente alguém faz esse tipo de brincadeira, tal, porque, pô, a primeira vez que eu estou falando com o cliente, você acha que eu vou falar que a minha mulher já não me deixaria tanto tempo, ou não daria tanto tempo para minha ex-mulher? Então, a personalidade do corretor é fundamental para que ele seja ele mesmo e na hora que o cliente vai conhecê-lo pessoalmente, ele sabe que é a mesma figura. Sim, e ele é um cara bacana, Anja, porque assim, quem acompanha ele só nas redes sociais... Ele já veio aqui, não? Ainda não, ele furou 2 vezes, agora também vou demorar um pouco para chamar, viu, Neto? Furou 2 vezes. Mas eu fiz uma parceria lá com eles, não virou venda, mas a gente fez a visita. Mas ele comeu coxinha, você comeu coxinha lá na Letícia? Não, a gente não foi, não. A gente foi na padaria depois. Na padaria, na Letícia? É verdade, na Letícia. E aí, assim, ó, ele é muito forte nas redes sociais e quem conhece ele só por redes sociais, acha que é somente redes sociais, né? E eu cheguei antes lá para conhecer a região e ele é muito bem posicionado também no offline na questão das placas. Sim. Ele é muito forte no posicionamento das placas, no relacionamento com a região que ele mora. Então, assim, além do trabalho sensacional das redes sociais, ele também tem um posicionamento muito forte no offline. Então, assim, a placa, até o Lapoia que fez o evento conosco, o painel, ele comentou que a placa, ela bem feita e muitas vezes com gestão, com exclusividade, ela é um corretor trabalhando para você 24 horas por dia. Então, você coloca numa casa, no imóvel, não aqueles imóveis que tem 12 placas de vende ou aluga-se. Então, quando tem uma boa placa, aquilo pode dar frutos. Então, o corretor do alto padrão também ele tem que entender que não é só online, né? Não é só online. O mercado ele é muito híbrido, o cliente é o mesmo. Então, o online ele ajuda, sim, é uma ferramenta poderosa, mas o offline, e a gente dá muito exemplo lá de fora. A Daiane, até eu gravei, a gente fez até um ao vivo, eu, ela e o Thiago, falando um pouco de ações que o corretor brasileiro faz e que a corretora americana faz. E lá ela faz, por exemplo, algumas ações que ela faz manualmente. Ela tem um prédio onde ela tem um cliente que gostaria de comprar um imóvel naquele prédio e não tem prédio à venda. O que ela faz? Ela manda uma cartinha para todos os moradores se apresentando. Não sei se ela chega a mandar um bombom, alguma coisa, acho que não. Ela só cartinha nesse caso, se apresentando e falando: se você um dia precisar vender o seu imóvel, conte comigo. Sei lá, ela manda para 40 pessoas, uma fala: olha, acho que eu vou vender meu imóvel. Então, assim, ela já tinha um cliente, ela não tinha um imóvel, e ela consegue, com uma ação simples, que é fazer uma cartinha manual e colocar na caixa de correspondência, ela consegue captar um listing que é muito importante no mercado imobiliário americano, de você captar um imóvel. Muito mais do que você captar o cliente, é você captar o imóvel. Sim. Porque muitas vezes você tem um cliente e não tem imóvel. Isso acontece no Brasil em várias cidades, onde tem cliente querendo comprar e não tem produto para vender. Então, o corretor que sabe captar imóvel é um corretor que sai na frente. E Lange, eu vou te falar, esses dias, eu fui até no correio fazer uma pesquisa. Para você mandar uma mala direto pelo correio, o custo é menos de R$1,50. É mais barato do que um lead. É mais barato que um lead. E uma mala direta é assertivo, vai dentro da casa do proprietário. Ah, mas a pessoa não vai ler, não vai abrir. Vai ter alguém que vai abrir. Exatamente. É que nem a ligação fria, né? Cold call. Ah, funciona, não é legal. Mas assim, se você ligar para pessoas que estão aptas a receber ligação, tem a questão da LGPD e tal, que é mais complicado. Mas se você ligar para um número X de pessoas, ou mandar uma cartinha, ou mandar uma correspondência, você vai ter a chance de falar com alguém que tem interesse. Então é tentativa e erro. O mercado imobiliário não tem a bala de prata mais, longe disso. Você tem que fazer uma série de pequenas ações para chegar num todo. E é entender, assim, até na cartinha a gente tem que entender a forma de não ser interesseiro, né? Sim. Ser interessante, né? Ser interessante. Então você está se colocando à disposição e deixando o contato para, se você tiver interesse em vender seu imóvel, fale comigo. Você não está perguntando, então assim, o jeito de se comunicar é diferente. Outra ação que a Daiane faz muito legal lá no mercado americano, ela tem uma lista de clientes próximos dela que já compraram ou que estão em tratativas, e ela manda a cada 3 meses, isso é um prazo dela, você pode fazer isso com uma frequência um pouco maior, ela manda a cada 3 meses um presentinho, não um presente, um brinde ou uma experiência na casa do cliente. Por quê? Porque é uma forma dele lembrar dela
E muitas vezes ele tem um imóvel para vender ou ele quer comprar algo e ele lembra dela. Então ela seleciona alguns clientes, ela tem uma empresa que faz isso para ela, então ela manda o mailing e ela manda quanto ela quer investir em cada experiência e cada 3 meses esse grupo de clientes vai receber algo simpático da Daiane. E sempre um outro responde, manda uma mensagem, olha, eu estou querendo... E aí vem, né? Olha, aproveitando que você me mandou isso aqui, eu estou precisando comprar um imóvel aqui. E aí já gera um negócio. Então, assim, ela faz isso a cada 3 meses, investe um dinheiro nisso, mas dá retorno. E é uma ação offline. E às vezes, assim, o investir não precisa, às vezes não é nem muito, né? É só o cliente entender que ele está sendo lembrado por alguém, né? E aí, complementando, outro item que ela faz, que não custa nada, ela captou um imóvel. Captei um imóvel aqui em Miami. Miami, poucos imóveis à venda. Miami explodiu muito durante a pandemia. É difícil você ter imóvel legal à venda. Então ela captou um imóvel. O que ela vai fazer? Primeira coisa que ela vai fazer. Não vai fazer campanha em portal, não vai fazer rede social. Ela vai avisar os parceiros dela, os corretores parceiros dela. Olha, pessoal, captei um imóvel tal, o cliente está pedindo tal, seguem as fotos. E muitas vezes ela vende esse imóvel antes de começar a fazer um trabalho de divulgação, de anúncio. Porque o cliente dela está muitas vezes na mão de um parceiro, de um colega. Sim, eu acho que esse é um grande problema de quem trabalha com imóvel de terceiro, Ângelo. Porque assim, você tem lá o proprietário, você fez a captação do imóvel, você tem outro cliente seu, que é quem? O corretor de imóveis. Só que muitas vezes o corretor ele pensa assim, eu peguei o imóvel, vou fazer o material e vou anunciar num portal. Que eu vou esperar um cliente gerar um lead para eu tentar vender. E às vezes esse cliente, às vezes não, a grande maioria, esse cliente ele já está na lista de contato dos corretores que são seus parceiros. Sim. Então é mais fácil você falar, galera, parceiros, eu estou com esse produto aqui, vocês não tem alguém na sua base que a gente já pode trabalhar essa venda aqui? E é muito inteligente, eu falo muito sobre isso também, mas a gente vê que as pessoas querem pular essa etapa, né? De vez você comer um bolo sozinho, come 2 bolos e divide em 2. Você vai conhecer mais gente, você vai gerar mais negócio, você vai ser mais útil para o cliente, para os corretores, e você vai movimentar muito mais. Então, aquela questão de dividir para multiplicar. Você tem bons parceiros estratégicos de confiança, não dá para você abrir para todo mundo, infelizmente, nem lá nem aqui. Então, a dica que eu dou para o corretor tenha bons parceiros, que você pode confiar, que você infelizmente não vai tomar chapéu e que você vai fazer muito mais negócio junto com eles. Show. Indo para o final aqui, Langer, quer deixar algum recado para a galera? O recado final é a gente falar que, independente do ano que a gente vai passar agora, a gente está em 23, o podcast é atemporal, a pessoa pode escutar em qualquer ano, mas é um ano que ele só depende da gente de fazer acontecer. A gente veio de um 22 mais difícil, final do ano difícil, Copa, eleição, você tinha um monte de desculpa para dar. Esse ano não tem Copa, não tem eleição, as pessoas continuam casando, separando, tendo filhos, a construção de patrimônio ela passa por imóveis, então o corretor que souber disso e querer trabalhar, ele sempre vai ter negócio. Então trabalhem forte, firme e que negócios aparecerão. Show. Para você, água, café ou chopp gelado? Agora? Agora um chopp gelado. Isso aí. Vamos ver se a gente agora tira um almoço desse cara aqui, porque eu vou te falar, é difícil, galera. Sérgio, obrigado mais uma vez, estamos aí. Obrigado por toda a parceria, por estar com a gente aqui mais uma vez e bora lá. Bora lá. Galera, se você que acompanha a gente, compartilha aí com seus amigos, compartilha aí com a galera da sua imobiliária. Quando a gente fala corretor, você sabe o que fazer, sabe como fazer, muitas vezes você só não faz e por isso não tem resultado. Então acompanha a gente, tamo junto. Água, café ou chopp gelado, porque falar de imóvel não precisa ser algo chato. Valeu e até a próxima.